Podeis sentar, irmãos. Irmãos, a paz do Senhor. Vou deixar o relógio aqui, porque eu sou lento. Irmãos, primeiramente, agradeço a Deus a oportunidade que Ele está me dando por um velho guerreiro de combate nessa caminhada. E também quero agradecer ao pastor Oséias Viana. Não sei se vocês sabem, Oséias é um amigão de muitos e muitos anos. Tive o privilégio de sentar no bancos escolares com ele, da universidade, uma vez aí, lá atrás, quando nós fizemos um curso junto. Já o conheço há alguns anos. Bom, irmãos, então agradecimento também a vocês que estão aqui me ouvindo, né? Que Deus os abençoe. Lembrando, então, o versículo que vocês têm já, né, como meta para esse ano, que diz assim: e todos nós recebemos também da sua graça, da sua plenitude, com graça sobre graça. Irmãos, essa versão fala plenitude de graça sobre graça. Graça, no grego, é charis, tem um R, um het, tipo no hebraico. Charis. Mas tem uma versão, onde eu quero puxar o nosso tema, que é interessante e é importante, como que essa pessoa, quando foi feita a tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, esse versículo de João 1,16, está escrito assim: porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Então, a plenitude com graça sobre graça, ele coloca com bênçãos e mais bênção. Em função disso, estudando, né, e meditando, né, a palavra que eu vou falar para vocês, eu coloquei um título, aonde eu faço uma pergunta: igreja, um lugar de bênçãos sobre bênçãos? Por que eu faço essa citação? Porque vocês estão sempre utilizando isso. E as informações que eu vou trazer para vocês é de fundamental importância, porque vocês um dia vão precisar dessas informações. A igreja está nos seus maiores combates dos últimos tempos. A igreja está combatendo com intensidade em muitos lugares. Fico feliz por Campo Grande, por essa igreja. Muitas igrejas estão esvaziando, estão se fechando as portas. Na Europa, já se foi. Na América, já está bem acelerado isso. E no Brasil está acontecendo, principalmente depois da pandemia. Agora é um grupo que eu tenho estudado bastante, os desigrejados. E você tem que saber essas informações para não perder o ânimo e continuar no combate. Na Santa Ceia passada, de novembro, eu compartilhei a palavra com vocês, dizendo que a ceia do Senhor, ele é um antecipatório das bodas do Cordeiro. E que essas bodas do Cordeiro, que é a festa que vai ser realizada nos céus, quando Jesus arrebatar a sua igreja, ela tem uma implicação muito grande. Por isso que então eu coloquei assim: a comemoração para onde nós vamos, as bodas do Cordeiro, é uma festa que vai durar quanto tempo? Eu estudando, essa é uma posição, interpretação minha, porque bodas do Cordeiro não é festa de um dia, é festa de alguns momentos. E que momentos são esses? Enquanto a terra está tendo a tribulação, 7 anos, nós estaremos nos céus comemorando. É triste falar sobre isso para aqueles que vão desistir da igreja,
Muitos aqui têm que saber, então, dessas informações. Por isso que eu coloquei aqui assim, igreja, conhecemos o que é de fato a igreja como corpo de Cristo? Vamos, então, tratar desses assuntos de uma relevância que a nossa revista bíblica da escola dominical não completou esses detalhes, porque a revistinha que vocês têm, que vocês estão estudando, ela é praticamente um resumo, mas a parte mais importante nós vamos tratar aqui. E vocês fiquem bastante ligados comigo, porque não pode perder jamais essas informações. Aí eu coloquei assim, à medida que conhecemos o que significa a igreja, tanto na sua dimensão bíblica, como na história humana, mais consciente ficamos da sua importância. Dessa forma, teremos uma compreensão melhor sobre ela, a igreja, se a conhecermos a partir dos seus fundamentos, que são encontrados no Antigo Testamento. A igreja já tem os seus sinais, as suas mensagens iniciais no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e como ele é compreendido, então, no Novo Testamento. Feito isso, precisamos analisar por que essa palavra igreja foi colocada por Jesus e de onde ele a buscou. Porque três coisas, irmãos, porque como eu sou um professor de escola bíblica dominical de muitas décadas, eu tento explicar, mesmo nas pregações, no modelo de Jesus, as coisas fundamentais que são necessárias. Então, três coisas para se entender Jesus, nós precisamos. Três coisas. Primeiro, precisamos saber que toda palavra paga tributo à sua etimologia. Toda palavra, principalmente de Jesus, paga um tributo à sua etimologia. O que é etimologia? Etimos, verdade. Logia, palavra, estudo, tratado. É possível libertar-se de uma palavra, mas sempre a palavra permanecerá resquício e marca da sua origem. Em todas as palavras tem a sua marca, quando ela foi colocada no dicionário, e ela pode, com o passar do tempo, perder certo significado, e pode ser acrescentado algum significado. Por isso que, no livro do Libânio, um grande teólogo que faleceu recentemente, ele dizia assim: os genes do pai e da mãe perseguem o filho, mesmo quando este grita sua independência. Aqui é um caso interessante que eu quero falar e compartilhar com os irmãos. Antes de vir para cá, para Campo Grande, eu recebi um check-up para ser realizado pelo meu cardiologista, né? E aí ele me deu os exames, ecocardiograma, carótidas, teste de esforço, que é o teste ergométrico, e eu fui fazer a semana retrasada. Quando eu cheguei em cada médico me fez uma pergunta: sua mãe e seu pai, como viveram os últimos dias? Eu fui num. Aí, logo em seguida, foi no outro. Eu peguei os 3 exames no mesmo dia. O outro, quando cheguei, ele foi tirando a roupa para fazer o teste ergométrico, colocar a bermuda, o tênis, para fazer a esteira. Aí ele falou: seu Oswaldo, como que viveu nos últimos dias seu pai e sua mãe? Isso me intrigou. Eu estava estudando sobre isso, exatamente isso, né? Porque se eu tenho que ter algumas disfunções, né, biológicas, os genes de meu pai, da minha mãe, vai me influenciar. E assim é a palavra. Assim é a palavra. Agora, qual é o outro item que nós precisamos saber, como crentes,
de uma igreja que vive pela palavra, o que nós precisamos saber? Precisamos saber uma expressão que existe em grandes tese de doutorado, de mestrado, pós-doutorado. Eles usam muito, isso vocês não encontram na internet, mas é o que Jesus sempre fez. Então, o que é a expressão? Diz assim: saqueiam os egípcios. A gente, quando está orientando uma pessoa para fazer os seus trabalhos de conclusão, a gente sempre fala para ele assim: olha, de olho nos saques dos egípcios. Ele fala, mas o que é isso? Vou ler para vocês. E que esse expediente, os autores bíblicos, desde Moisés tinha uma mente de 40 anos de idade, criado pelos egípcios, modelo mental egípcio. A Bíblia tem que você entender o que se coloca com essas expressões de saque aos egípcios. Que esse expediente, então, todos os autores autorizaram para que seus ouvintes pudessem entender. Essa expressão tornou-se uma maneira de se referir às situações em que os cristãos, nós, se beneficiam de obras e fatos realizados pelo mundo incrédulo, e aí executada sob a benevolente mão de Deus. Essas expressões podem ser ditas também por saqueios gregos, né? Jesus foi mestre. Para vocês terem uma ideia, no Sermão do Monte, Jesus utiliza-se fazendo saque aos gregos de dezenas de palavras, que se você não entender na sua origem, você tem dificuldade de entender hoje. Vai ficar sempre patinando. Só para vocês terem uma ideia, Jesus fez um saque nos assírios, sabe de quem? Já que nós estamos falando aqui, falamos de oferta, Mamon. Vocês sabem, né? Mamon, Deus da riqueza. Mas Mamon está no aramaico, e ela começa com Aleph, coloca-se um M que não se faz parte do seu radical, mas é Aleph, Mem e Nun. O que essas palavras no hebraico e no aramaico está dizendo? Amém, é verdade, nesse você deve confiar. Então, quando Jesus coloca Mamon no seu sermão, que ele vai fazer um saque dos assírios, ele está explicando, olha, Mamon é um deus assírio, e que você, porque no panteão grego, o panteão dos assírios, quando os judeus chegaram lá, abaixo do monumento do Mamon estava escrito assim: aquele que você deve confiar plenamente. Esse é o Mamon. Mas Jesus, quando coloca, ele fala assim: cuidado com o Mamon, porque a expressão aí, para você entender, é confiança plena em Deus. E confiança nas demais coisas, porque Mamon pode ser, sabe o quê? Dinheiro, poder, pode ser a mulher, meu amigo, meu emprego, meu carro. Cuidado com isso. Confiança plena só em Deus. Então, isso aí é uma maneira de você entender agora mais coisa. E o outro detalhe que é importante entender, sobre mitos, vem de mitologia, está desacreditado hoje, mas até a época de Jesus, mitos e logos conviviam juntos, eram fatores de conhecimento. Mitos, quando você olha as poesias de Homero, você vai entender que mitos é uma forma de narrar coisas que não se conheciam, que eram do campo espiritual, num mundo de sofrimento. Na época, mitos era isso, era uma forma de narrar coisas espirituais que eles não entendiam.
E Jesus utilizou muitas palavras da mitologia grega. E aí, mas por que Jesus faz isso? Para que a gente possa, com o conhecimento que nós temos, a gente fazer associações e a gente entender. Senão você fica sem compreender. Entendido sobre essas coisas, nós podemos ir para o nosso texto que eu quero compartilhar com vocês. Agora sim, vamos falar da igreja. Por favor, nós vamos para Mateus, capítulo 16, versículo 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, não sei, é coisa do Oswaldo. Quando eu estou lendo, eu sempre coloco essa expressão para mim poder ter esse amor gigantesco pela igreja. Porque Jesus não disse assim, mas eu quero ler com vocês. Prestem atenção no que eu vou ler. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei o meu templo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele, esse templo. Aí você vai falar assim, mas por que você colocou templo? Porque Jesus, quando faz essa citação, o templo estava ali. E ele não diz que ele vai construir o seu templo, e sim a sua igreja. Entendido isso? Porque se você não faz essa pergunta, você vai sempre ficar sem saber o que é igreja. Entendido? Bom, quando você olha agora no início, então, do versículo, você tem Pedro. O que é Pedro? Pedro é Petros. Em grego significa um pedaço de rocha. E quando ele diz assim, sobre esta pedra, Petra, no grego, é uma rocha ou pedra grande, vamos dizer assim. Homero, do século 8 a.C., ele sempre, nas suas poesias, a Petra é o símbolo de firmeza. E os autores bíblicos colocaram 154 vezes essa palavra no grego. Aí Jesus diz assim, e sobre ti, Pedro, ou sobre os teus sucessores, mas sobre esta rocha, que apontando para ele, fazendo um jogo de palavras, ele diz assim, edificarei a minha igreja. Sobre esta palavra, quando você olha essa palavra, eu coloquei assim, é sobre esta revelação divina que você fez, Pedro. Pedro, sobre esta revelação divina que você fez, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, que eu sou, eu posso dizer que as portas do inferno não vai prevalecer. Entendido? Aí agora, nós temos que ter, então, Jesus não disse, então, muitas coisas como o templo, como eu já disse. Agora, lembrar primeiramente aqui, quando ele falou isso, uma coisa que nós precisamos saber. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O véu do templo, que separava o lugar santíssimo do lugar santo, se rasgou. Quando você olha a história dos hebreus, de Flávio Joséfo, ele vai dizer assim para nós, olha, esse véu, que era trocado anualmente, ele tinha 10 centímetros de espessura. O véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo, 10 centímetros. Aí ele colocou assim, que 2 cavalos, em posições opostas, dando chicotada nos cavalos em direções opostas, não conseguiriam jamais rasgar esse véu. Então, o que esse véu foi rasgado por quem? De alto a baixo, por Deus, na hora do sacrifício, nas horas finais
do sacrifício de Jesus na cruz. E aí eu coloquei assim: 3 coisas fantásticas nós temos que saber quando esse véu se rasgou, porque é a partir daí que é o ponto fundamental da nossa compreensão. O rasgamento do véu por Deus e não pelo homem, mas é a conclusão da missão do templo construído pelas mãos do homem. Irmãos, que eu vou sempre a Israel, eu tive um debate no Instituto Bíblico lá em Israel, a pessoa falando a respeito de fazer um novo templo, né? Que vamos construir um novo templo, aquelas coisadas todas e tal, e eu tive que fazer um questionamento. Vamos fazer novamente o sacrifício lá de Levítico? Aí ficou sem poder me responder. E também, como que pode a situação que, se Deus fala que Ele não vai mais habitar em templo feito por mãos humanas? Porque nós cristãos, nós já entendemos, quando o véu se rasgou de cima a baixo, não temos mais necessidade do templo. Sabe o que é templo? Beit Elohim, casa de Deus, morada de Deus. Aí eu disse assim para ele, assim, para nós cristãos, crentes, a conclusão do templo construída pelos homens já acabou, quando rasgou o véu. E terceiro, a abertura de um novo e vivo caminho para a presença de Deus está aberto, mediante o sangue de Jesus, que está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 20. Então, precisamos saber do véu. Agora veja só, 40 anos depois que Jesus disse que aquele templo não iria ficar pedra sobre pedra, 40 anos, porque Jesus fala no ano 29 que ele é crucificado, quase ano 30. Quando está chegando no ano 70, os romanos destroem o templo, 40 anos. E os 40 anos, o que é? Disciplina e provação. Todos os 40 que está aqui na Bíblia, você pode jogar essas 2 palavras, disciplina e provação. Agora, quando você falou, então, a igreja, para entender a igreja, precisamos de ver que no passado, na história humana, igreja e evangelho sempre acompanharam, sempre estiveram juntos na história. E aí vem agora uma compreensão. O que é evangelho, então? Para entender a igreja, nós precisamos de entender o evangelho. Aí você poderia me falar assim, mas Oswaldo, pastor Oswaldo, eu sei o que é evangelho, é as boas novas. Será? O evangelho, no grego, é euangelion. Sabe o que é o euangelion? No grego tardio de Homero, dizia assim, é o homem que traz uma mensagem de vitória, ou qualquer notícia a ser fixado do rei. Então, euangélio, que hoje nós entendemos por evangelho, como boas novas, perdeu uma parte do seu significado a partir da Septuaginta. Perdeu, diminuiu, porque o homem que traz as boas novas, eu sempre entendo, por isso que quando eu estou lendo a Bíblia, e eu vejo Paulo falando sobre o Evangelho, por exemplo, o Evangelho é o poder de Deus. Eu entendo assim, o homem que traz as boas novas é o poder de Deus. Porque o Evangelion é a figura personificada do próprio Jesus. Bom, aí vem o seguinte, podemos então agora, depois que você entende o que é Evangelion, nós podemos então falar sobre a eclesia, que é a igreja. Aí você vai falar assim, mas Oswaldo, o que é isso? Fora, eclesia, vem do verbo chamar. Na realidade, o sentido
mais apropriado para eclesia é convocar. É convocar. Aí agora eu tenho que ir para a história, até para vocês poderem entender por que Jesus vai colocar nessa citação que nós falamos as portas do inferno. Senão, não entende. Então ele vai falar assim, Jesus entendia essa história, porque era muito conhecida nesse meio que eles estavam vivendo, grego-romana. É a chamada Batalha de Maratona. Batalha de Maratona. O que é Batalha de Maratona? Hoje, nós temos nas Olimpíadas sempre a corrida de maratona. A corrida de maratona, não sei se vocês sabem, é uma referência para os gregos, que se não fosse eles terem vencido a batalha de maratona, eles não existiriam hoje. Então, a corrida de maratona, 42,5 km, é uma referência a isso lá do passado. Eles fazem uma homenagem, eles se lembram disso. E nós temos que saber também, porque veja só, antes da batalha de maratona, os gregos, atenienses e os persas, eles sabiam que na guerra médica, na primeira guerra médica da história, eles precisariam se preparar, porque os persas, quando entravam nas aldeias, olha só a maldade, eles matavam os velhos, matavam as crianças e as mulheres grávidas. Os adolescentes, as mulheres, eram trunfo de guerra. Eles faziam o que queriam, entendeu? Então, o que acontece? Quando estava para os inimigos chegando na praia, próximo de Atenas, 42 quilômetros, eles receberam a informação, os persas estão chegando. Aí saiu uma pessoa no meio da cidade de Atenas, gritando, eclésia, eclésia, eclésia. Ué, eles saíram no meio da cidade, gritando, igreja, igreja, igreja. Quem que saiu gritando no meio da cidade? O Evangelion, avisando, olha, nós temos que sair, estamos sendo convocados, vamos sair para fora, o mal está chegando. Essa é a chamada Batalha de Maratona. Aí, quem comanda, olha aí, irmãos, depois vão para a internet e vocês verificam essa informação, é importante saber. Aí, o comandante dos atenienses era o Milcíades. Milcíades vai com todos os atenienses que não fosse escravo, mas que fosse ateniense e que soubesse lutar, tivesse uma espada na mão. Não pode ser escravo. Tem até suas mensagens sobre isso, mas não é tão importante a gente falar agora por causa do tempo. Muito bem, eles vão para a luta. Lutam o dia inteiro quase. Quando eles estão quase no final da tarde, eles vencem, conseguem neutralizar os persas e vencem a batalha. Mas só que antes deles terem ido para a batalha, eles fizeram um pacto com as suas esposas. Qual era o pacto? Olha, se nós não vencemos a guerra contra os persas, você vai pegar essa espada aqui, mata primeiro meus pais, mata as crianças e depois você enterra, ensinaram, está escrito isso, colocar a espada no chão e você se vira em cima da espada, para quando os persas chegar, está todo mundo morto. Bom, quando o Milcíades chega, sabia do pacto que eles fizeram, quando o Milcíades chega à conclusão que já estava vencida a guerra, e fala, quem está em condições aí de ser o Evangelion? Aí aparece na história o Fidípides como o Evangelion. Ele diz assim, eu estou pronto. Aí eles fazem como faziam nas corridas dos estádios, tirava a roupa dele todinho, porque a Olimpíada no passado, mulher não participava, porque os homens
ficavam todos nus, para correr, para lutar. Tá. Aí então tiraram a roupa dele e falaram assim: olha, você vai ter que chegar lá, porque senão nós vamos perder as esposas, os nossos pais e os nossos filhos. Aí ele sai correndo, correndo, e na atalaia, que é o ponto de máximo da cidade, ponto mais alto, as mulheres estavam lá olhando. De repente, longe, elas veem um homem nu correndo. Aí elas começam a gritar: Evangelho, Evangelho, Evangelho. Aí ele chega. Quando ele chega perto das mulheres, ele faz essa frase: alegrai-vos, atenienses, nós vencemos. E caiu morto. O Evangelho, para trazer as boas novas, tem que morrer no seu final. Essa é a colocação que no saque aos egípcios, aos gregos, Jesus, para trazer a compreensão do plano divino, vai utilizar-se até desses detalhes da história. Para poder agora, ele fala assim, ele diz assim: e as portas, eu edificarei edificarei a minha igreja. O edificar aqui não é sentido de criar, porque o criar, quando Jesus, já está escrito lá, que Jesus foi crucificado desde a fundação do mundo, ou seja, desde a fundação do mundo, a igreja já estava prevista no plano de Deus. A igreja não é plano B não, irmãos. A igreja é plano A, é o plano A, entendeu? Então, aí, ele diz assim: e as portas do inferno não vão prevalecer. O que é inferno? No grego. Inferno no grego, sabe o que é? Hades. Hades. Sabe o que é o Hades? Se você jogar Hades, H-A-D-E-S, Hades, você vai ver que é um Deus que tem uma chave na mão. Essa é a chave da morte. Ou seja, entrou lá com a morte, não tem saída. Por isso que Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, Deus vai dizer para o João: João, eu tenho as chaves da morte. Glória a Deus. Então Jesus, assim que ele é crucificado, que ele ressurge, ele pegou a chave da morte. Muito bem. Com isso, nós estamos em condições de ver a aplicação agora, e eu caminho já para o encerramento. Irmãos, amados, não devemos tão somente pensar na igreja como um lugar de bênção, que nós vemos, por exemplo, para receber uma bênção aqui, outra bênção ali, né? Ou obter algum sucesso imediato. Não é esse o significado da igreja, mas onde devemos permanecer firmes ao longo dos dias, principalmente difíceis. Irmãos, todos nós vamos passar por momentos difíceis, com muitas frustrações, inclusive em relação à igreja, porque como Deus está em silêncio, Deus manda esperar, Deus não atende como a gente quer, vem frustração, logo em seguida, vem tristeza, ressentimento, amargura, amava, mas tem gura, e isso leva a pessoa a se afastar da igreja, vai ficar em casa, e não é o nosso lugar ficar em casa, porque nós não estamos recebendo, mas mesmo nessas horas difíceis, vamos permanecer firmes. Segundo, a perseverança, que é o autônimo de desistência, é fundamental, porque sem a perseverança, tropeçamos, caímos, não levantamos. Jesus é ofendido. Com a perseverança, vamos vencer, e Jesus será glorificado, e vamos com Ele para Jerusalém celestial. Logo permaneceremos na igreja de Jesus, somos muito abençoados, pois Jesus
é o abençoador. Jesus é a própria bênção. Isso não podemos jamais esquecer como igreja. E aí vem o seguinte: o que é bênção? Favor imerecido, divino. A bênção, ela tem na sua essência um emblema, um símbolo, porque ela no grego significa eulogia, logia, palavra. Bênção na Bíblia é boa palavra. Jesus é a palavra. João 1:1. No princípio, no princípio é a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então, bênção é Jesus, por isso que eu coloquei assim. Irmãos, na ADM Família, na nossa igreja, onde tem a boa palavra, bênção é sobre bênção. Vocês estão comigo, como nós estamos aqui, numa igreja de boa palavra. Não pode perder jamais isso. Todos os cultos, vim para ouvir bênção e mais bênção, que é a palavra. Irmãos, tenhamos ânimo, força e coragem, como está no Salmo 138, versículo 3. Se você não está tendo, clama a Deus. Acredite, Jesus está conosco nesta luta da vida. Somos convocados, olha só, somos convocados como igreja à guerra contra o mal. A igreja é um ato convocatório de guerra. Guerra contra quê? Contra o mal, irmão, que está aí fora. Andamos hoje nas aflições e lutas. Porém, irmãos, amanhã estaremos andando com Ele, Jesus, na Jerusalém Celestial. O tempo cósmico, feito por Deus para nós, vivemos a eternidade com Jesus, onde não mais haverá dor, tristeza, morte. Estaremos como igreja, corpo de Cristo, vivendo na Jerusalém Celestial para sempre. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Amém, pastor.